Por último, temos o aprendizado por reforço. No aprendizado por reforço, o modelo aprende a partir de feedbacks recebidos de um ambiente enquanto tenta maximizar uma recompensa cumulativa. Este tipo de aprendizado é comumente utilizado em jogos, também na robótica e na otimização de recursos. No exemplo mostrado pela figura, o agente está inserido num contexto ao qual atribuímos o valor ambiente, onde o valor estado é a situação do agente, se está recebendo ou não alguma orientação para a realização de ações. Após a realização de uma ação, será atribuído um valor chamado reforço, que poderá ser positivo ou negativo, determinando assim se a ação determinada pelo algoritmo obteve sucesso ou falha, determinando o aprendizado da máquina a respeito dos mecanismos do jogo em questão, visando sempre o maior número de êxito possível. O conceito de Machine Learning também abrange tópicos mais avançados como o Deep Learning, o Transfer Learning e as redes generativas adversariais, que são as GANs, usadas para gerar novos dados a partir de um dado real, sendo a base das ferramentas generativas que conhecemos hoje, como, por exemplo, o ChatGPT, o Google Gemini, o Microsoft Copilot e tantos outros. O Deep Learning é um subcampo da inteligência artificial que se concentra no treinamento de redes neurais profundas para aprender e representar dados complexos. Ao contrário de abordagens tradicionais de aprendizado de máquina, o Deep Learning permite que modelos aprendam características hierárquicas dos dados, permitindo a extração de padrões mais complexos e abstratos. Isso tem levado a avanços significativos em áreas como o reconhecimento de imagem, o processamento de linguagem natural e muito mais, né? Então, qual é a importância do aprendizado profundo? O fator de definição de uma inteligência artificial é a tentativa de treinar computadores para pensarem e aprenderem como humanos. A técnica de aprendizado profundo impulsiona uma vasta gama de aplicações de IA usadas em produtos cotidianos emergentes, tais como os assistentes digitais, controles remotos ativados por voz, detecção de fraudes, reconhecimento facial automático, a detecção de imagens, carros autônomos, realidade virtual e muito mais. Então, em resumo, podemos dizer que os modelos de aprendizado profundo são arquivos de computador previamente treinados por cientistas de dados com a finalidade de executar tarefas usando um algoritmo ou um conjunto predefinido de etapas, permitindo que empresas possam usar esses modelos de aprendizado profundo para analisar dados e fazer previsões em diversas aplicações. Então, como funciona o aprendizado profundo? Os algoritmos de aprendizado profundo são redes neurais inspiradas no funcionamento do cérebro humano. O cérebro humano possui milhões de neurônios interconectados que colaboram para aprender e processar informações. Analogamente, as redes neurais de aprendizado profundo, ou redes neurais artificiais, consistem em múltiplas camadas de neurônios artificiais que operam conjuntamente dentro de um computador. Esses neurônios artificiais são módulos de software chamados de nós, que utilizam cálculos matemáticos para processar dados. As redes neurais artificiais, sendo algoritmos de aprendizado profundo, empregam esses nós para resolver problemas complexos. Então vamos aos componentes de uma rede de aprendizado profundo aqui, como a gente vê na imagem. As redes neurais profundas são compostas por várias camadas de neurônios artificiais, cada uma desempenhando um papel específico no processamento de dados. Nós temos aqui os principais componentes dessa rede. Começando pela camada de entrada, a input layer, que é formada por vários nós que recebem os dados iniciais. Esses nós são responsáveis por introduzir os dados na rede neural. Já na camada oculta, aqui na imagem nós temos duas, a Hidden Layer 1 e a 2. Temos que, após a camada de entrada,
Os dados são transmitidos para uma ou mais camadas ocultas, e essas camadas ocultas são responsáveis por processar as informações em diferentes níveis de abstração. Redes de aprendizado profundo podem conter centenas de camadas ocultas, cada uma analisando aspectos distintos dos dados para extrair características relevantes. Por exemplo, ao tentar classificar a imagem de um animal desconhecido, a rede compararia características como o formato dos olhos e das orelhas, os seus tamanhos, o número de pernas, o padrão de pelo com animais conhecidos para identificar padrões. Da mesma forma, cada camada oculta em uma rede neural profunda processa diferentes características da imagem para classificá-la com muita precisão.